Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Rura 11 e é o fundo, é o Fiagro do Itaú, que demorou também para soltar o relatório, é mais um dos que soltam no final do mês, comecinho do mês seguinte, referente ao mês anterior. O IFRA 11 também é assim. Eu não sei se é porque é em função de ser de bancão, né? Tem toda a burocracia porque é da Itaú Asset, né? Então eu não sei se isso tem a ver, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele, mais um mês acompanhando. Um baita de um Fiagro, eu entendo que é um dos mais conservadores aí, embora eu acredite que o da Esparta seja o mais conservador de todos. Então eles buscam carteira CDI mais 3, 3,5, estão acima disso. Então o relatório agora de março, até que eu estava esquecendo aqui, relatório de março, pagou agora em abril 10 centavos, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, se fosse, parece que copiaram tanto o rendimento mensal anualizado quanto o rendimento mensal, parece que a cota fechou o mesmo valor, para poder, ou foi erro do estagiário em relação a isso, ou de fato a cota fechou no mesmo preço. A variação total em relação à variação de cota, que no caso foi desvalorização mais dividend yield, deu um retorno total no mês de 0,72%. Aqui, pessoal, um ponto interessante que eu já vinha chamado isso no relatório passado, que o fundo ele vinha sendo negociado com ágil praticamente desde do seu IPO. E o mês passado ele deu oportunidades para quem quis entrar. Até porque, como ele é um fundo que passou por emissão recentemente e vem alocando essa emissão bem devagar, eu acredito que o retorno que o fundo estava dando em função do preço não estava compensando. Então por isso que o preço da cota caiu. Ele abriu algumas janelas de oportunidade aqui para quem quis entrar e aproveitar ainda. Deixa eu ver quanto que ele está fechando hoje. Espera aí. Rura, eu ia falar IFRA, né? Rura 11, 9,68. Então ele está por volta, ainda está abaixo do VP dele, mais ou menos, deixa eu ver quanto que está o VP dele. Valor para 10 e 0,2, ele ainda está com deságio. É difícil um fundo desse ficar. Até acho estranho, porque a gente tem acompanhado os Fiagros aí e a gente vê que principalmente o Snag e o Rura vêm sempre se mantendo no valor patrimonial, até pela qualidade dos ativos, né? E é estranho dele estar tão abaixo do valor patrimonial assim. Então são oportunidades para quem tem interesse em participar desse ativo. Obviamente não é uma recomendação. Então aqui a gente teve um retorno maior do que o mês passado, inclusive até justificando ele ter feito caixa esse mês. Na verdade ele não fez, mas ele tá, se eu não me engano, não, ele não fez. Eu estou confundindo o fundo, ele não chegou a fazer caixa, ele basicamente gerou receita, porque a questão é a seguinte: como ele diminuiu o caixa, na verdade o que compensou foi meio que uma troca, né? Foi exatamente isso. Porque ele alocou mais do caixa em ativos de CRA e, obviamente, diminuiu a receita da parte de caixa. Então foi meio que uma troca, não havendo diferença, e por isso que ele basicamente gerou o mesmo resultado do mês passado e pagou a mesma coisa. Então é exatamente por isso. Então aqui a gente chega a 97% de alocação. Eu venho acompanhando o Rura desde quando eu comecei a acompanhar ele, estava com 60% de alocação. Vem aumentando. Mês passado ele estava com 90%, se eu não me engano, então alocou bem esse mês. O spread bem acima, inclusive, do que eles colocam como meta, que é de 3 a 3,5, está com 4,1. Pessoal, aqui um ponto importantíssimo que eu queria tratar para vocês, que é a duration dos ativos. Quem assistiu o vídeo do Snag, inclusive a própria live que eu fiz com o Tassiano, que um dos grandes problemas que a gente teve com alguns Fiagros dando default, tendo problema de quebra de covenant, é a duration dos ativos. Por quê? A duration, pessoal, é o quanto o credor demora de tempo para receber o dinheiro dele amortizado, ou a parte do principal. O restante, por exemplo, você pega um CRA de 10 anos com duration de 5, significa que em 5 anos ele vai receber todo o valor do valor emprestado, né? O restante é juros e correção. O financiamento do agro, ele é um financiamento
se a gente for pegar, ele tem dois tipos de financiamento, de curto e de longo prazo. O de curto prazo são basicamente feitos pelos bancos, principalmente o Banco do Brasil, que são subsidiados. Porque se o banco ele não empresta com prazo longo, porque senão tem descasamento entre o que ele recebe de receita e o que ele está emprestando. Então tem um descasamento. Então normalmente os empréstimos de curto prazo são feitos pelos bancos. E aí quando um CRA é de duration curta, ou seja, de empréstimo de curto prazo, ele compete com o banco. E o banco ele vai lá e pega primeiro as boas carteiras, os bons devedores, e o que sobra para a parte de curto prazo são os piores devedores. Diferentemente no caso do Rura, porque a gente está falando de um banco. Então, no caso do Rura, eu não vejo problema uma duration pequena. Diferentemente de outros ativos que não tem um Itaú por trás, por exemplo. Então, por exemplo, eu até gosto de citar muito o Snag. Se vocês pegarem o CRA da Boa Safra, que é quase 70% do PL, a duration são 16 anos. Então, esse é um ponto que vocês, investidores de Fiagros, têm sempre que ficar atento. Por isso que eu não vejo problema na duration pequena no caso do Rura, porque aqui a gente está falando de um banco. E o banco, obviamente, tem toda a diligência para poder emprestar o dinheiro. Então isso é importante vocês terem atenção. Aqui a parte de exposição, vejam que ele é bem diversificado, né? Eu gosto muito disso, dessa exposição. Aumentou o número de devedores, o mês passado era 55, até anotei aqui para não esquecer, para 58. E aqui a parte de comentário, né? O Rura encerrou o mês com 97%, como a gente já sabe. E aqui 3 novas operações que eles alocaram. Produtor rural de grãos e pecuarista, com atuação no estado de Tocantins e Goiás. Tem como a garantia alienação fiduciária, que é a melhor de todos os tipos de garantias. Uma revenda de máquinas agrícolas no Mato Grosso, com garantia também na alienação fiduciária. E uma usina de açúcar e etanol localizada em São Paulo com garantia de recebíveis. Aqui a garantia é um pouco menos segura, mas mesmo assim é bem tranquilo. E aqui, pessoal, aquele produtor rural do oeste da Bahia, que a gente comentou o mês passado, que eles tinham prorrogado o prazo de pagamento, eles pagaram, esse produtor já nos pagou 100%, então, incluindo juros e demais, então, sem problema nenhum. Aqui sobre a parte de colheita, que eu gosto bastante, principalmente o Itaú, a asset do Itaú é muito importante nesses comentários sobre o agro. Eles colocaram aqui, a colheita de soja segue avançando nas principais regiões do Brasil, estado onde se concentram as maiores preocupações, e a colheita já atingiu 96%. Obviamente, provavelmente já deve ter acabado, né? Porque a gente está falando agora de maio, a gente tem esse relatório referente a março. E aqui um ponto que é muito importante, o volume ficou apenas 15% menor do que a safra anterior, mas acima das expectativas iniciais, que estavam estimando uma quebra de safra de 20%, que de fato não ocorreu, mostrando que a notícia foi muito mais terrorista do que outra coisa. Eles têm uma diversificação muito grande, né? Então, contato próximo com os produtores, então isso faz uma diferença muito grande. E aqui a distribuição, como eu já falei para vocês. Cotistas eu fiquei impressionado, aumentou praticamente 3 mil cotistas, quase, bastante coisa, né? Se a gente for ver, basicamente 5% de aumento, bem interessante. A parte de soja, isso a gente já vem falando nos Fiagros que eu venho acompanhando, que foi com alta em fevereiro. O próprio milho também voltou a subir, isso eu acho que eu falei no RZTR, se eu não me engano, que o milho voltou a subir. O algodão vem se destacando com alta, até com o 4º mês seguido. Então é só para vocês entenderem que as notícias não são tão desanimadoras assim. E para fechar aqui, pessoal, só lembrar sempre que o Rura é o único dos Fiagros que tem CRA indexado ao dólar, o que é muito bacana, uma diversificação bem interessante. Eu desconheço outro que tenha esse tipo de ativo. Se alguém se conhecer, coloca. Pelos que eu analiso, não tem nenhum com esse tipo de com essa diversificação. Aqui a parte de ativos que ainda estão em estruturação, que provavelmente deve ser aqueles 3% que ainda faltam de alocação. Nesse caso, esse primeiro aqui ainda veio do mês passado e esses aqui são novos. Tanto esses dois aqui são novos, né, de estruturação, que provavelmente, talvez o mês que vem, eles já entrem na carteira. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês aí acompanhando o nosso querido Rura 11. Baita Fiagro. E a gente se vê no próximo vídeo.